Oi gente, eu abri uma caixinha de perguntas no Stories de novo e dessa vez eu perguntei pra vocês quais eram as suas dúvidas sobre forminha de plástico forneáveis de pudim, né, que vocês tinham. E chegaram tantas perguntas legais que eu decidi fazer um aulão, um guia bem completo respondendo pra vocês todas essas dúvidas. Então, vamos começar? Se você chegou agora no meu canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui eu sempre posto dicas para você aplicar no seu negócio de venda de doces para você ter muito mais resultado. Então, clique em inscrever-se que vai estar aqui embaixo desse vídeo para não perder nenhuma novidade. Então, vamos começar com a primeira dúvida que chegou. Tenho forno de convecção com aquela ventoinha. Eu devo deixar ela ligada ou não? Então, tá. O forno de convecção é aquele que tem uma ventoinha no fundo que parece um ventiladorzinho, né? Esse tipo de forno ele é muito bom porque ele distribui o calor de forma uniforme dentro do forno, diferente dos fornos que não tem essa ventoinha, né, que acabam sendo mais quentes em um ponto, menos quentes em outro ponto. Por isso que quando a gente assa um pão ou um bolo em alguns fornos que não tem a ventoinha, a gente vira no meio do tempo do assamento, né, vira a assadeira no meio do assamento para poder assar por igual. Nesse forno de convecção não precisa, porque essa ventoinha já faz essa distribuição do calor por igual. Então, se você tem esse forno, pode ligar a ventoinha sim, porque só vai ajudar mais no cozimento uniforme do nosso pudim. Quando a gente quer um pudim bem lisinho e bem cremoso, um dos pontos que a gente precisa se atentar é a temperatura do forno constante. Então, se você tem essa ferramenta, usa a seu favor. Mas como eu sei que vai ter gente que vai me ouvir dizer isso, vai falar, mas eu não tenho forno de convecção, então não posso fazer pudim. Não, tá? Você consegue ter um resultado excelente com o seu forno convencional, tá? O meu forno, por exemplo, não é de convecção e eles saem sempre perfeitos. Vamos à segunda pergunta então. Minha forminha derrete sempre. Onde que eu estou errando? Essa é uma dúvida que tem muito. Toda vez que eu abro uma caixinha de perguntas falando sobre forminha forneável, alguém vem e fala, a minha forminha derreteu. Uma coisa que você sempre tem que ficar de olho é se o seu forno tem dourador, que é aquela resistência de cima, aquela gradinha que fica de cima. Ela tem que estar sempre desligada, tá? Senão ela vai derreter mesmo. Outra coisa, você tem que ver se a água do seu banho-maria não tá fervendo e nem secando, tá? Porque se isso acontecer, é sinal de que as suas forminhas elas estão sendo expostas a uma temperatura muito alta. O ideal é que você sempre coloque pelo menos 2/3 de altura da forminha de água na assadeira. E uma outra coisa é a temperatura do forno, né? Se você não tem o dourador e se o seu banho-maria não tá fervendo, nem secando, você já checou isso, tá tudo certo, você pode tentar abaixar a temperatura do seu forno. Seu pudim vai levar mais tempo para assar? Vai levar mais tempo para assar, mas a sua forminha não vai derreter. Inclusive uma dica que eu dou sempre é essa aqui, ó. Vamos supor que essa aqui é a minha assadeira de apoio, é onde eu vou colocar os meus pudins aqui. Eu sempre coloco um perfeczinho, sabe esses paninhos de pia descartáveis? Você pode comprar um pacote para usar só para isso, tá? No caso, você não vai usar ele na pia e depois colocar no seu pudim, você usa só para isso. E ele vai ter uma proteção, né? Vai dar uma proteção a mais nas suas forminhas. Tecnicamente, não precisa, tá? O fabricante não fala nada. Se você for ler lá nas instruções do fabricante, ele não fala nada, coloque uma proteção embaixo. Mas como a gente sabe que existem alguns fornos que são muito fortes porque eles estão desregulados, é uma segurança a mais que não custa nada, né? Se você tá passando por esse problema, faz esse teste para ver se te ajuda. Coloca o Perfex e aí sim você coloca a sua forminha, preenche com água e leva para o forno para assar. Assim é uma proteção a mais, certo? E você também não pode deixar as forminhas encostarem, tá? Nem entre elas e nem na assadeira de apoio, tá? Tem que dar um espaço, porque senão elas vão poder derreter também. Então eu tô aqui com duas mini forminhas e você deixa elas tudo assim encostadinho uma na outra. Imagina, se o forno estiver esquentando, por mais que esteja no banho-maria aqui embaixo, elas vão pegar essa temperatura, uma encostar na outra e elas vão derreter entre si, né? Ou então você vai ver que elas vão chegar, vão ficar coladinhas. O plástico derreteu e depois que elas esfriaram, elas ficaram coladinhas. E vão também perder o formato, né? Porque no que elas se derretem e se encostam, elas vão se deformar. E aí seu pudim vai sair também deformado. Então tem que tomar cuidado com isso também. E claro, né? Você também precisa ver se a sua forminha é forneável mesmo, porque tem gente que leva uma forminha de plástico para assar achando que é forneável, né? E não é. Então, sempre quando você for comprar, dá uma olhada realmente, se certifica de que ela é para levar para o forno. E uma última coisa, você tem que saber entre a diferença da forminha ter derretido e deformado e estragado mesmo, e isso é uma coisa, ou quando ela só sai mais molinha do forno mesmo, né? Porque isso é normal, tá? Ela vai sair mais molinha do forno, mas depois que esfria,
ela volta ao normal. Tá? Então isso não é derreter forminha. Agora vamos ver mais uma pergunta aqui. Qual é o tamanho das formas, né? Bom, considerando que sempre vai variar de fabricante para fabricante, tá? Eu tenho aqui as formas da Plastilânia, que são uma das mais populares, né? Também tem a da marca Ver, mas eu tenho as da Plastilânia aqui. Então, para ficar mais fácil de você entender, eu vou falar mais ou menos quantas fatias elas servem, tá bom? Para você ter uma noção um pouquinho mais de tamanho. Então, essa é a forma pequena para você fazer mini pudim. Ela tem a capacidade de 120 ml e ela é uma porção individual. Uma pessoa come sozinha isso tranquilamente, tá? Essa aqui já é uma forminha média. Ela tem a capacidade de 250 ml e eu diria que ela dá umas 3 fatias boas, né? Você pode até dividir assim em 4 para ter 4 fatias aqui, mas eu acredito que 3 fatias seria um tamanho mais normal, né? Uma coisa que as pessoas estão mais acostumadas a considerar uma boa fatia, né? É sempre bom você pecar mais pelo excesso, você ser mais conservador, tá? Você fala que dá menos fatias e aí se a pessoa conseguir tirar mais fatias na casa dela, é melhor ainda, ela vai se sentir mais satisfeita ainda. Aí a gente tem a forma grande, tá? Que ela ainda não é a maior que tem da Plastilânia. Ela tem 500 ml de capacidade, então geralmente se a gente for fazer uma receita inteira de pudim, a gente sabe que dá mais do que 500 ml. E eu diria que também ela serve umas 4 fatias boas. Se você for fazer uma cruz aqui e pensar em 4 fatias, ela serve de 4, 5 até 6 fatias muito boas. Mas de novo, fala que serve um pouquinho a menos para o seu cliente, para que quando ele chegar lá for comer, ele vê que serve mais, vai ficar sentir, né, que saiu levando vantagem, né, no bom sentido. E aí eu tenho a forminha tamanho família, que não é nem uma forminha, é uma formona, né? Essa forminha aqui, ela já tem a capacidade de 1,1 litro, 1.100 ml. Aqui eu já posso dizer que ela pode servir umas 8 fatias com tranquilidade, tá? Então se você cortar aqui em 4 e depois em 4 de novo, nossa, dá umas 8 fatias muito tranquilas. Aliás, se eu não me engano, isso aqui tem 8 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então se você for pensar que cada lado desse é uma fatia, né? Se você for se guiar por cada lado dele sendo uma fatia, olha que tamanho de fatia grande que a pessoa vai receber. Então, você pode colocar aí de 8 até um pouquinho mais 10 fatias com tranquilidade. Lembrando que isso vai variar de fabricante para fabricante, vai variar também se você for usar uma forma de alumínio. Formas de alumínio têm tamanhos totalmente diferentes, então isso aqui é para você ter uma base, uma noção, para você poder passar para o seu cliente, para você também ter ideia do que você vai oferecer no seu cardápio, tá bom? E aí vamos para a próxima pergunta. Qual a quantidade de calda que eu tenho que colocar em cada forma? De novo, gente, isso é algo muito pessoal, vai variar também da forma como cada um trabalha, mas eu vou passar alguns valores aí de referência para vocês se basearem. O próprio fabricante, quando você entra no site dele, você vê que ele dá uma sugestão de quantidade de calda que você pode colocar nas suas forminhas, mas a sugestão do fabricante é menos da que eu vou te passar, porque para mim eu acho que aquilo é muito pouco. Então você também vai identificar se para você o que eu vou te passar é muito pouco ou é suficiente, tá bom? Então, no pudim pequeno, aqui o pequenininho, eu coloco 30 gramas de calda, no médio 60 gramas, no grande 100 gramas e no família 150 gramas. E aí, para você, como que você vai fazer para pesar essa calda, né? Você vem aqui com uma balancinha, você coloca a sua forma de pudim em cima, liga a balança para você zerar a balança e aí você vem com a calda, tá? É assim que você pesa a quantidade de calda que vai na sua forma. Vamos então para a próxima pergunta. Precisa cobrir com papel alumínio ou então pode colocar a tampa na hora de assar? Então aqui de novo vai depender do fabricante, tá? Você sempre tem que ler as instruções na embalagem para saber o que pode e o que não pode fazer. A gente hoje tem as duas marcas principais do mercado, né, dessas forminhas forneáveis, que são a Plastilânia e a Ver. As duas são muito boas, a que você encontrar você pode usar. A Plastilânia você pode assar com a tampa e na verdade até é indicado que você asse com a tampa, porque quando o plástico vai para o forno, ele tende a dar uma contraída, uma encolhida. Então, se você assar sem a tampa, se você levar
a tampa separada, depois de frio, a tampa vai ficar larga. Então, como é que você faz? Você coloca a tampa por cima, só encostada, sem fechar. É assim que você leva ela para assar. Não precisa travar ela aqui, tá bom? Eu gosto bastante das forminhas da Plastilânia, porque você acaba economizando, né, no papel alumínio e você também consegue enxergar o pudim lá dentro, porque você não tampou com o papel alumínio. E você também consegue tampar individualmente cada forminha. Então eu acho muito prático. Agora, as forminhas da Ver, você não pode levar as tampas para assar, porque elas não são forneáveis, tá bom? Então, você tem sempre que cobrir com papel alumínio mesmo, como se fosse uma forminha de alumínio, e depois de frio você tampa com as tampinhas de plástico que vem junto, porque vem umas tampinhas de plástico, elas só não podem ir pro forno. Apesar de ter esse ponto, né, de que não é tão prático como o das forminhas da Plastilânia, as da Ver, elas têm um formato que eu acho mais bonito, esteticamente falando, né? As da Plastilânia, elas têm esse formato aqui meio octavado, né? Não sei se é assim que fala. Elas têm esse formatinho que tem uma lateral mais retinha. As da Ver, elas já têm aquele formato redondinho, como se fosse uma forma tradicional mesmo, tá? Então vai mesmo da sua preferência, o que você acha melhor, o que você gosta mais, o que você acha mais bonito. Agora vamos para a próxima pergunta. Posso reutilizar? Se eu posso, quantas vezes? Se você está fazendo para vender, o ideal é que você entregue para o seu cliente dentro dessa forma e aí ele vai desenformar na casa dele. Eu entrei em contato tanto com a Plastilânia quanto a Ver, perguntando se reutilizar essas forminhas teria algum problema, né, na questão da saúde. Até o momento em que eu tô gravando aqui esse vídeo, só a Ver me respondeu, a Plastilânia ainda não, mas eu acredito que seja muito parecida a resposta. A Ver me respondeu que quanto à saúde não tem problema nenhum reutilizar, mas que essas forminhas elas foram criadas para serem usadas uma vez só. Então, a partir da segunda, terceira vez, eles não garantem que você vai ter o mesmo resultado, porque você pode ter um tempo de forno diferente, você pode ter algum problema com o formato do seu pudim, de repente a forma começa a dar uma amolecidinha, uma derretidinha. Por isso que eles falam, é feita para usar uma vez. Agora, tudo na vida é teste. Eu já reutilizei algumas vezes para o meu consumo e nunca tive problemas. Então a gente sabe que é óbvio, para um longo prazo, para você ficar reutilizando muitas vezes, não vai ser legal. Mas se você puder, se você quiser orientar para o seu cliente que ele pode reutilizar uma, duas vezes, você pode falar para ele sim. Agora, uma coisa que eu não recomendo fazer é você usar essas forminhas para você ficar reutilizando, produzindo os pudins várias vezes para o seu cliente, se você entrega ele desenformado. Nesse caso, é melhor você usar a forma de alumínio, que ela dura muito mais, e aí você não vai ter esse problema de correr o risco de o seu pudim sair deformado ou você ter algum outro problema. Mas aí, se você quiser dizer para o seu cliente que ele pode reutilizar, uma coisa que você pode fazer é criar um folhetinho com instruções de como usar a forma na casa dele, porque como ele vai ficar com a forma, não faz sentido ele jogar fora, né? Então cria um folder bonitinho falando não joga a forma fora, reutilize, e aí você coloca as instruções ali de como ele reutilizar. Tenho certeza de que ele vai gostar e vai ser uma atenção a mais que você está dando para ele, que vai agregar um valor muito maior no seu produto. Então faz assim. Agora vamos para a próxima pergunta. É necessário caramelizar as laterais? Quando a gente faz a calda no método mais antigo, né, quando a gente derretia o açúcar direto na forma e a gente passava a calda na forma inteira, né, a gente passava inclusive nas laterais. Hoje em dia, como a gente não faz mais a calda direto na forma, principalmente na forminha de plástico, né, porque senão ela vai derreter, a calda acaba tendo uma textura um pouco mais fluida. Ela ainda tem uma textura grossinha, porém ela é mais fluida. A calda que a gente fazia derretendo o açúcar direto na forma, depois que ela esfriava, o que acontecia? Endurecia. Já essa calda que eu ensino a fazer hoje é uma calda que depois de fria não endurece. Ela continua com aquela textura legal de calda, mas ela não fica dura. Então, quando você coloca a calda aqui na forma, ela naturalmente cai pro fundo. Então, mesmo que você quisesse colocar aqui nas laterais, ela ia escorrer. Então, não precisa passar as caldas na lateral, que o pudim vai desenformar normalmente, tá? Vai ficar perfeito e igual, não vai ter nenhum problema. Vamos para a próxima pergunta então. Como que eu faço para tirar ele? O meu sempre quebra. Então, a dificuldade de desenformar o pudim, ela tá mais relacionada ao fato de você ter feito o pudim do jeito certo, no método certo, do que se é na forminha de plástico ou de alumínio. Então, sempre para desenformar o seu pudim,
sem nenhum problema, você vai precisar esperar esfriar totalmente. O pudim morno quebra mesmo, não tem jeito. Ter assado o pudim no ponto certo, porque pudim muito mole também vai quebrar. E ter usado uma calda no ponto certo. Porque a calda muito grossa, ela vai fazer o seu pudim grudar no fundo. Porque depois que ela engrossa, depois que ela esfria, ela faz isso mesmo, ela faz o pudim grudar no fundo. E aí depois na hora de desenformar, pode quebrar. E uma outra coisa que também pode fazer ele quebrar é na hora que você tira ele do forno, né? Quando você tira ele do forno, ele tá muito molinho. E aí a forma, né, ela vai estar muito molinha também, porque mesmo que você tomou todos aqueles cuidados para ela não derreter, ela aqueceu, então ela vai estar mais molinha. Então se você pegar a forma por aqui, normalmente tentar pegar ela de dentro da assadeira de um lugar para o outro, você corre o risco de entortar o seu pudim. E no que você entorta ele, você corre o risco dele rachar e quebrar, né? Na hora que você for desenformar o pudim, ele quebra. Então, aqui uma dica é, digamos que você tá aqui com o seu pudim na sua assadeira, ele acabou de sair do forno, né? Tá com a tampinha dele, tudo bonitinho, tá aqui no banho-maria e você sabe que ele tá meio molinho. O que você faz? Você vem aqui com uma espátula, tá? Daquelas de virar panqueca mesmo, quanto mais larga a sua espátula, melhor. E você, com cuidado, você vem e coloca aqui, ó, para ter uma base de apoio embaixo da sua forminha. Tirou a forminha daqui? Aí você vem num paninho, coloca ela aqui para ela secar, né? Para ela já colocar numa superfície para ela ficar secando, porque também quando você coloca a forminha direto num balcão, por exemplo, às vezes ela pega pressão. E aí quando você quer tirar ela do lugar, ela não sai. Aí você vai ter que forçar ela para sair e aí você racha o seu pudim de novo. Então presta atenção também nessa dica. E a outra dica, né, que é para solucionar quando você tiver uma calda muito grossa e o seu pudim grudou no fundo, não teve jeito mesmo, leva ela pro banho-maria, pode ser no fogão mesmo, tá? Você pega uma frigideira, uma panelinha um pouquinho mais alta, coloca uns 2 dedinhos de água, coloca o seu pudim lá dentro, liga o fogo para você deixar 5 minutinhos, não é para água ferver, não é só para dar aquela esquentadinha. Só aquela esquentadinha vai derreter a calda aqui do fundo. Quando você for virar o seu pudim, ele solta perfeitamente, não sobra calda no fundo, ele não racha, você não tem problema nenhum. Então vamos para a próxima pergunta? Como que eu coloco calda sem derreter a forminha? Porque se a calda tá fria, eu não consigo colocar. A gente não coloca a calda quente na forminha, tá? De jeito nenhum, porque se você colocar a calda quente, ela pode derreter mesmo. A gente faz uma calda que depois que esfria, ainda vai estar numa textura ideal, né, para despejar as forminhas, nem muito líquida e nem muito densa. Então eu tô aqui com uma calda que eu acabei de tirar da geladeira, ó, se você for ver, o vidro tá até um pouquinho embaçadinho porque ela fica realmente na geladeira. E na geladeira ela fica com essa textura perfeita aqui, ó, tá vendo? Que ela vai e ela fica perfeita para você colocar nas forminhas e ela está fria, ela tá fria. Se ela ficar muito densa, depois que ela esfriar, ela vai endurecer. E aí você não consegue despejar nas forminhas mesmo, que é o que tava falando na pergunta, né? Se ela ficar muito líquida também, depois a mistura do pudim vai se misturar com essa calda e também vai dar ruim. Ah, então você tem que ter uma calda no meio termo. E o que é no meio termo? É isso que eu tô te mostrando aqui. Quando ela tá quente, ela ainda tá líquida, mas com uma certa viscosidade, só que depois que ela esfria, ela dá uma engrossada, como eu já mostrei em alguns vídeos de receitas aqui. Se você tem dificuldade de saber qual que é o tempo certo, então dá uma olhada, dá uma fuçada aqui para você encontrar os outros vídeos dessas receitas que eu já passei, para você aprender, praticar, e aí você vai conseguir. Quanto mais você praticar, mais você de olho, né, você vai entender qual que é o ponto certo da calda. Vamos para a próxima pergunta então. Qual que é a temperatura certa para assar nessas forminhas? Sempre considerando que você vai assar elas em banho-maria, você vai assar de 140 no mínimo a no máximo 200 graus. O que vai variar entre 140 e 200 graus? É o seu forno. Você pode usar essas forminhas em qualquer forno, tá? Pode ser de convecção, elétrico, a gás, de lastro, enfim, com todos vai dar certo. Eu sempre falo aqui que não é o forno que vai fazer a diferença, e sim o método. É só testando que você vai conseguir saber qual que é a temperatura ideal no seu caso. A única coisa que você não pode é passar de 200 graus, tanto para não correr o risco de derreter a sua forminha, como para que o seu pudim não passe do ponto também e não perca a cremosidade. E o banho-maria sempre vai ter que estar presente, tá? Essas forminhas não é opcional, é essencial. Vamos para a próxima pergunta. Posso assar bolo nelas? Poder você pode, lembrando que sempre você vai precisar usar o banho-maria. Isso não tem como você tirar mesmo se você for fazer um bolo. Quando a gente
gente faz, por exemplo, uma receita de bolo pudim, que é aquela receita que fica metade bolo e metade pudim, né? A gente faz nessa forminha normal e dá super certo, dá tranquilo. Agora, se você tá perguntando se pode assar bolo nessa, porque você quer fazer só bolo, quer fazer bolo para vender e você quer usar essa forminha, aí eu já te indico que você use uma forma específica para isso, né? Hoje em dia a gente tem aquelas formas de caseirinho, que elas são formas de papelão, um papelão especial que eles vão pro forno. Você não precisa nem untar, nem enfarinhar, e ela é específica para isso e ela é até mais bonita, porque às vezes ela vem com uma decoração em volta, um desenho, você pode personalizar com a sua marca, né? Vem a tampinha também. Então, se você quer fazer para assar bolo, usa as forminhas específicas para bolo. Essas aqui, elas são mais indicadas para pudim mesmo, tá? Mas que dá certo, dá, mas não é indicado específico para bolo. Vamos para a próxima pergunta então. Eu preciso usar desmoldante ou alguma coisa para o pudim não grudar? Não, nas forminhas de plástico forneáveis você não tem necessidade de desmoldante, não tem necessidade de gordura nenhuma. O pudim ele solta sem nenhum problema das formas, porque elas são bem maleáveis. Então quando você precisa desenformar, é só dar uma apertadinha, né? E aí ele cai sozinho, porque ele é bem maleável, tá? Então na hora que você for desenformar, ele sai assim. E se de repente você tá ali, ele não sai de jeito nenhum, às vezes é porque pegou pressão. Então você pode vir com uma espátula, de repente você tem uma espátulinha dessa daqui, de pontinha arredondada, que não vai machucar o seu pudim, só de você vir aqui de lado e colocar a espátula de levinho aqui, ela já vai fazer entrar ar, você devolve no prato na mesma hora e o pudim cai na mesma hora, rapidinho, sem nenhum problema. Então não precisa de passar nenhuma gordura, nenhum desmoldante, nada nas forminhas de plástico forneáveis. Nem nas de alumínio, tá? Nas de alumínio, elas não são, o desmoldante não é essencial, é uma ajuda a mais se você quiser, mas não precisa. Vamos para a próxima pergunta? Qual é o tamanho ideal para venda? Então vamos lá, você pode oferecer os 4 tamanhos possíveis, tá? E aí o seu cliente ele vai escolher na hora qual que ele quer. E aí depois com o tempo você vai ver qual que sai mais, você vai entender se para o seu público compensa você oferecer os 4 tipos, né? Ou se você vai vender mais o P, o M, o G, né? Ou o tamanho família. Agora, se você está começando, você tem que pensar de forma estratégica. Se você não tem um fluxo, um volume de pedidos bom ainda, se não tem uma previsibilidade do que você costuma vender, se alguém te pedir um mini pudim, você vai vender uma unidade, né? Porque você vai precisar fazer uma receita inteira para você poder vender aquele um mini pudim. E essa receita rende 8. E depois, você sabe se você vai conseguir vender os outros 7? Então, ou você aplica uma estratégia de venda, né? Onde, por exemplo, você cria uma lista de espera e avisa que no dia X você vai ter mini pudim do sabor tal, e aí o pessoal vai e reserva. E você vai criar uma rotina. Então, o pessoal da sua lista de clientes já vai saber que toda segunda-feira tem mini pudim para vender. E aí, ao longo da semana, eles já vão reservando com você, porque eles já sabem que na segunda-feira você tem aquele mini pudim. Aí beleza, você sabe, você tem uma previsão de que você vai conseguir vender aqueles 8 mini pudins. Caso contrário, será que compensa? Eu acho que não. Ou então, se você não quiser fazer essa ideia que eu dei da lista de espera, aí você não oferece determinados tamanhos, para você não ter prejuízo. Ou então você pode colocar um valor mínimo, um número mínimo de unidades. Então assim, a pessoa quer pedir mini pudim? Ah, mini pudim é no mínimo 8. Vai ser um pouco mais difícil, talvez você vai ter mais objeções de vendas das pessoas, porque você está impondo que para que elas possam pedir o seu mini pudim, você tem que pedir 8? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Você tem que fazer esse teste, mas faça de uma forma estratégica para que você não tenha prejuízo, tá bom? Então agora vamos para a próxima pergunta. Eu deixo esfriar ele dentro ou fora da geladeira? Você sempre deixa esfriar fora da geladeira, tá? Até ele ficar meio morninho. Aí sim, depois você coloca na geladeira por mais algumas horas, né? E aí depende do tamanho do seu pudim, mas se a gente estiver falando do pudim família, tamanho família, umas 4 horas, 2 horas para esse, 1 horinha para esse mini pudim tá bom também. E você vai olhar, né? Vai depender também de acordo com cada potência de geladeira. Umas levam mais tempo, outras levam menos tempo. E isso porque se você colocar ele ainda quente na geladeira, ele vai suar na tampinha, né? Porque você não vai colocar ele na geladeira aberto, porque ele pode pegar cheiro e gosto de outros alimentos. Então você vai colocar ele tampadinho. Se ele estiver quente, ele vai suar. E aí essa água vai pingar, né? Vai formar aquelas gotinhas de água na tampa, vai pingar de volta no seu pudim e o seu pudim vai absorver
absorver aquela umidade. Essa água que o pudim absorveu pode fazer ou com que ele azede, ou com que a textura dele mude, ou vai diluir a calda e você vai ter uma calda muito líquida. Não vai ficar legal, então espera ele esfriar para ficar de morninho para temperatura ambiente, tá? Até que você saiba que você pode tampar ele e levar para geladeira, ele não vai suar. E falando da validade, né? Por que você depois tem que manter ele sempre depois em geladeira? Por quê? Porque o pudim, ele é basicamente composto por ingredientes muito sensíveis e que podem azedar muito fácil se você deixar fora da geladeira, né? Que é o quê? Leite, ovos, creme de leite, que não deixa de ser leite, né? Então, deixou ele esfriar, ficou em temperatura ambiente, tampou geladeira sempre, tá? Para você não correr o risco de ele azedar, tá bom? Vamos para a próxima pergunta então. As forminhas forneáveis dão diferença relevante no gosto, textura ou no tempo de forno? Não, tá, gente? Não se preocupa. Essas formas, elas não dão nenhuma diferença, nem no sabor, nem na textura, se a gente comparar, né, com as forminhas de alumínio, nada. Elas são feitas de plástico e elas são livres de BPA, que é um agente cancerígeno, tá? Que infelizmente a gente ainda encontra em muitos utensílios por aí, em colheres, em vasilhas. Esse ativo, né, esse BPA, ele é muito perigoso. As forminhas forneáveis, pelo menos desses dois fabricantes que eu falo, eles não têm o BPA, tá? Então, com relação a isso, não se preocupa que não vai soltar nada que seja prejudicial à saúde no seu pudim. Agora, quanto ao tempo de forno, isso sempre vai variar, sim, tá? E aí não importa se é forminha de plástico ou de alumínio, cada tamanho, cada tipo de forno vai pedir um tempo diferente de cozimento. Forminhas de plástico vão ser diferentes da forminha de alumínio, o tamanho grande vai ser diferente da tamanho família, que vai ser diferente da mini, enfim. Então, com relação ao tempo de forno, sempre vai diferenciar, mas isso não significa que é porque é uma forminha de plástico, tá bom? E aí vamos para a última pergunta. Onde encontrar as forminhas para comprar? Isso é uma coisa que eu recebo todo dia também na minha caixinha de perguntas, nos comentários, nos directs, né? E a resposta é: pesquise na internet, que você vai encontrar muito fácil, né? Você tem que pesquisar assim: forminha de plástico forneável para pudim. Você encontra no Mercado Livre, em lojas físicas de produtos para confeitaria, em lojas online também, né, especializadas em embalagem. Tá cada vez mais fácil de você encontrar essas forminhas, só que você sempre tem que se certificar de que elas são as forneáveis. Por quê? Porque tem algumas forminhas de plástico que parecem muito com elas, mas elas não vão pro forno, elas só podem ir na geladeira, quando você vai, por exemplo, fazer um pudim de gelatina. Então você sempre tem que ter cuidado em olhar isso, porque isso também é uma coisa que eu ouço muito as pessoas falando: ah, mas deu errado, derreteu minha forminha, essa forminha não presta, né? Enfim, não funcionou pra mim. Será que ela era forneável mesmo? Veja direitinho isso na hora que você for comprar, porque se ela não for forneável, ela realmente pode derreter, tá bom? Bom, gente, foram essas as perguntas que chegaram sobre as forminhas forneáveis de plástico para pudim. Me conta aqui nos comentários se você gostou, se esse vídeo te ajudou ou se você ainda tem mais alguma dúvida sobre elas que eu respondo, tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado. Não se esqueça de salvar esse vídeo para você consultar depois, para você poder estudar sobre as forminhas. Um beijo, tchau!